equação diferencial ordinária, onde temos h de y e g de x, posto por duas funções. Temos as variáveis dependentes, que são o y e o x, e as independentes, que no caso estão aqui. O conceito de variáveis separáveis é que pode ser separado para que seja montada a equação. Continuando com as variáveis separáveis, temos aqui dy dx igual a y sobre x. A gente prossegue aqui fazendo a multiplicação no meio pelos extremos, onde a gente fica com x dy e o y dx. Podemos integrar esses dois, que a gente fazendo novamente a troca aqui de lado somente, a gente passa esse x dividindo para o lado de lá e esse y dividindo, a gente fica com dy sobre y, dx sobre x, e podemos integrar. Essa integral aqui é simples, que é de tabela du sobre u, que dá ln do módulo de u mais uma constante. Do y a mesma coisa, ln de y é igual a ln de x mais c. Ln é o mesmo logaritmo na base logaritmo de y na base e o logaritmo de x na base que a gente tem aqui ln de x e ln de y mais a constante. Existe uma propriedade matemática que mostra que o logaritmo de n na base a é igual a x, então isso é a mesma coisa reescrevendo que n é igual a elevado a x. Prosseguindo, a gente tem então aqui que temos o módulo de y é igual a e elevado ao log de e elevado a log de x na base e mais a constante. Essa propriedade aqui a gente mostra também que quando temos aqui a multiplicação, a soma de algo que está elevado, a gente pode colocar em multiplicação. A elevado a n mais m é a mesma coisa que a elevado a n vezes a elevado a m. Então aqui a gente tem o módulo de y é igual a e elevado a log de x na base e, que seria o ln de x, vezes o e elevado a c. Porém, o c aqui, que é uma constante, quando ele está multiplicado por e, ele continua sendo uma constante. Então a gente tem e elevado a c igual a k. Mudamos a constante para o nome de k. Então, módulo de y, repetindo, é igual ao módulo de x vezes k. Que a gente cortou aqui o e com o log de e, que seria o ln. Ficamos apenas com o módulo de x. Como o y estava em módulo e o x estava em módulo, isso quer dizer que eles poderiam ser positivos ou negativos. Nesse caso, a gente atribui esse sinal positivo ou negativo para a constante k. Dessa forma, se k for negativo, os valores ficam negativos. Se k for positivo, os valores ficam positivos, que seria a mesma coisa do módulo. Uma segunda equação, que seria dy sobre dx, é igual a x ao quadrado vezes y. Temos, pelo meio da multiplicação, dos meios pelos extremos, a gente faz só o dx, ele sobe para o lado de cá multiplicando. Então temos dy igual a x ao quadrado vezes y vezes o dx. Reorganizando, a gente fica com o y, que estava do lado de lá, a gente desce dividindo, porque ele estava multiplicando. Fica dy sobre o y de cá, né, igual a x ao quadrado, que já existia, dx. Integramos os dois, que já estão prontos para serem integrados. Ficamos então, dy sobre y é o mesmo ln, então temos ln de y, a integral de dy sobre y é ln de y,
que isso seria igual ao x ao quadrado, integral de x ao quadrado, que seria o x 2 mais 1 sobre 2 mais 1, que temos aqui, mais a constante. O módulo de y ficou então como e elevado a x ao cubo sobre 3 mais c. O que foi que a gente fez aqui? A gente colocou o ln elevado, o e elevando o ln, e do outro lado também o e elevando o x ao cubo sobre 3 mais o c. Dessa forma, cortamos o ln com o e, e então do lado de cá o e permanece. Temos então o módulo de y é igual a e elevado a x mais 3 mais k, porque é elevado a c, aquela mesma propriedade que usamos agora há pouco, os dois multiplicados. O e elevado a c é a mesma coisa que k, a gente tem uma constante novamente. E é um valor fixo, c também, a gente multiplica um pelo outro, continuamos com uma constante. Finaliza a questão com o y, a gente tirando o módulo novamente porque o sinal de negativo ou positivo está na constante k, vezes o e elevado a x ao cubo sobre 3. Y' é igual a y ao quadrado vezes x ao cubo. Y' nada mais é do que o dy dx. A gente reescreve ele aqui nesse formato, né? Dy dx é igual a y ao quadrado vezes x ao cubo. Reorganizando, a gente passa o y ao quadrado que desce multiplicando e o dx desce dividindo e o dx sobe multiplicando. Ficamos então com dy sobre y ao quadrado é igual a x ao cubo vezes o dx. Integramos os dois. Esse y ao quadrado, como não temos em tabela, a gente faz um artifício matemático, que é jogar o y ao quadrado para o membro, para a parte superior, que nessa parte superior a gente tem que inverter o expoente, que era 2, no caso a gente inverte para menos 2. Ficamos então com y elevado a menos 2 dy, passou a multiplicar porque ele veio para cima, igual a x ao cubo dx, que permanece como já estava. A gente usa sempre a mesma regra da integral, a elevado a n é igual a a elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então fica y menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, igual a x elevado a 3 mais 1 sobre 3 mais 1. E sempre adicionando a constante. A gente fica aqui no final dessa questão com y igual a y elevado a menos 1 sobre menos 1, x elevado a 4 sobre 4 mais a constante. Agora, reorganizando essa parte aqui, temos y elevado a menos 1 sobre menos 1, que a gente vai inverter para o y, para esse expoente do y ficar positivo novamente. Como a gente fez antes lá, que jogamos ele para cima, agora vamos jogar ele de volta para baixo. Vai ficar y, 1 sobre y elevado a 1, o y negativo, que ele estava negativo, o menos 1 aqui estava negativo, né? Ele desce como negativo, é igual a x à quarta sobre 4 mais c, onde a gente vai fazer essa soma aqui por meio do mínimo múltiplo comum. Temos aqui então, já reorganizado, menos 1 sobre y é igual a x à quarta mais 4c sobre 4. Todo mundo reorganizando aqui, a gente tem essa parte toda aqui de x à quarta mais 4c, ela passa para cá, multiplicando pelo y, e a parte o menos 1 passa multiplicando pelo 4, ficando assim então y, que multiplica x à quarta mais 4c, igual a menos 4. Temos aqui essa parte agora que estava multiplicando, a gente passa para o lado de lá para isolar o y do lado de cá. Então ficamos com menos 4 sobre x à quarta mais 4c, lembrando que esse 4c continua sendo uma constante k. Então temos aqui que y é igual a menos 4 sobre x à quarta mais k, a constante k. Nessa quarta questão que temos aqui, temos y' menos 2xy igual a 2x. Só que temos aqui uma condição de que y0 é igual a 3. O que significa isso é que quando y for igual a 3, o x vai ser igual a 0, que é o que temos aqui.
Reescrevendo ali, de forma que o y' passe a ser dy sobre dx, temos a mesma equação, dy sobre dx menos 2xy igual a 2x. Isolando o y' aqui no caso seria o dy dx, ficamos com o dy dx 2x mais 2xy. Ele passa para lá, no caso, ele era negativo, passa positivo. Aqui a gente faz a evidência dos fatores. A gente tinha o 2x mais o 2xy, isolamos o x, colocamos em evidência e fica x igual x que multiplica 2 mais 2y. Agora, reescrevendo, ficamos com o dy isolado do lado de cá, onde temos o x que multiplica 2 mais 2y e passamos esse dx para o outro lado, multiplicando. Rearrumando, temos aqui que dy, a gente passa esse 2 mais 2y dividindo para o lado de cá, e o lado de lá permanece somente o x dx. Essa parte a gente já pode integrar, sendo que essa integral aqui é o integral por substituição. du sobre u de tabela é ln do módulo de u mais c. Temos então que u é igual a 2 mais 2y, consideramos o du como 2 mais 2y, então o du passa a ser 2dy. Passando esse 2 para o lado de cá, fica du sobre 2 igual a dy. Esse 2 que está na parte de baixo, a gente passa para fora da integral como 1/2. 1 dividido por 2, então a gente mantém esse 1/2 aqui, que multiplica o resultado, que seria o ln de u mais o c. Reescrevendo aqui de forma organizada, temos aqui a parte que a gente fez por substituição, que seria essa primeira parte, que é meio ln de 2 mais 2y, já substituído de volta, o u, que era a gente considerou 2 mais 2y, que é igual à integral dessa parte, que seria x² sobre 2 mais a constante. O ln, como a gente colocou antes, a gente pode escrever ele da forma do logaritmo do fator que a gente está usando, que é o 2 mais 2y, na base e, que ele é igual a 2, esse 2 que a gente tinha aqui do 1/2, a gente passa para lá, ele era dividindo, a gente passou ele para lá multiplicando, ficamos com 2x² sobre 2 mais 2c, porque a gente multiplica ele por toda essa parte. O 2 aqui a gente corta, e o 2c a gente continua chamando de uma constante c. Aqui, continuando com o ln, a gente coloca todos os dois lados, a gente coloca o Neper e ele elimina todo o logaritmo neperiano. No caso, a gente tem do lado de cá, que seria o ln, então a gente corta, e do lado de cá ele se mantém, ficando daqui desse lado só o módulo de 2 mais 2y é igual a e elevado a x² mais c. Usando aquela mesma propriedade que a gente pode fazer o e aqui, nesse caso, e elevado a x² mais c, é a mesma coisa que e elevado a x² vezes e elevado a c. Porém, e elevado a c continua sendo uma constante. A gente tem aqui que e elevado a c é igual a k. A gente vai chamar agora de uma constante k. Continuando, temos aqui o módulo de 2 mais 2y é igual a k, onde a gente colocou já para retirar esse módulo, né? A gente vai colocar aquele mesmo mais ou menos aqui, que está dentro da constante k, vezes e elevado a x². Como falei agora, o mais ou menos a gente joga para a constante, então podemos tirar já o módulo. Isolando o y agora, ficamos com k que multiplica e elevado a x² sobre 2 menos 2 sobre 2. 2 sobre 2 no caso, que a gente transforma em 1. E aqui é a mesma coisa, o k sobre 2 a gente tem a mesma propriedade. K sobre 2 continua sendo k, é uma constante. Dessa forma, então, ficamos com y, que é igual a k, que multiplica e elevado a x² menos 1.